O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezherbal.com. Bem, passemos agora para o match no qual eu e o Felipe daremos uma volta pela bacia do Pacífico. Republicano Mike Johnson é eleito líder da Câmara dos Estados Unidos. A gente vai fazer aqui nosso pequeno giro pelo Pacífico, vai ser um giro mais factual, tá, gente? Até porque, né, não tem grandes notícias, a notícia principal é essa, né? Mike Johnson é agora o terceiro na linha sucessória dos Estados Unidos. Ele que foi eleito, né, deputado pela primeira vez pela Louisiana em 2017, né? E antes disso foi deputado no estado da Louisiana. Ele tem 51 anos de idade e é a favor da criminalização das relações entre pessoas do mesmo sexo. Essa figura que estamos falando, tá? Ele é a favor de um banimento nacional do aborto, tá? De que a Câmara aprove uma lei para proibir o aborto. Ele é contra, né, como eu disse, as relações LGBT, e ele principalmente disse que o Trump venceu as eleições. Então é essa figura que será o terceiro na linha sucessória. Parece que escolheram a dedo, né? Pois é, o apelido dele é MAGA Mike. MAGA de Make America Great Again, mas eu acho que é para ser um trocadilho com Magic Mike. O stripper. Isso, embora eu não queira ver ele fazendo um strip. Não. O ator do Magic Mike você quer ver? Também não, tô Como suave. não? Pô, o cara é mó bonitão. Enfim, mas... Pô, deixa de ser convencional, Matias. Mas, então, temos agora um aliado de primeira hora do Donald Trump, líder da Câmara dos Deputados, ou seja, podendo pautar, né, questões aí como impeachment, né, do Joe Biden, enfim, coisas desse tipo. Tá? Ele, inclusive, participou do processo, né, que buscou invalidar as eleições em 4 estados, como Georgia, Michigan, Pensilvânia e Wisconsin. Tá? E a grande questão é que você substituir, né, o Kevin McCarthy, que era um republicano. O Kevin McCarthy não era nenhum republicano moderado, tá? Ele era um republicano ali no limite do republicano virar trumpista, né? Mas o Kevin McCarthy sair para entrar o MAGA Mike mostra que hoje o trumpismo é a maior força dentro do Partido Republicano, tá? Então, assim, a não ser que o Donald Trump sofra algum revés na justiça que eventualmente impeça ou inviabilize, né, a candidatura dele como presidente, tudo indica que o Donald Trump será sim o candidato republicano, porque não é nem mais o cenário que a gente falava de um ano atrás, porque um ano atrás a gente falava, né, que o Donald Trump podia, por exemplo, querer ser um candidato independente, caso o establishment republicano não abraçasse ele. Hoje, o establishment republicano já abraçou o trumpismo. Hoje, o trumpismo é o establishment republicano. É a principal linha do Partido Republicano. Tanto que botaram essa figura, né, na presidência da Câmara, que é o terceiro na linha sucessória. É um cargo importantíssimo na estrutura política dos Estados Unidos, né? É um cargo que é uma comparação difícil, tá? Então, assim, eu não vou cravar, vou deixar para os especialistas, como a nossa querida Fernanda Manhota, ou como, por exemplo, o professor Carlos Pódio, que já participou aqui do programa, né? Mas eu ouso dizer que o presidente da Câmara nos Estados Unidos tem mais poder do que o presidente da Câmara aqui no Brasil. Tá? O MAGA Mike vai ter mais poder do que o Arthur Lira, né? E embora, né, os dois podiam se abraçar, mas enfim. Então essa é a principal notícia, né? Depois aí de 20 dias, depois da primeira vez um presidente da Câmara dos Deputados ser chutado do cargo, né, nós teremos já, né, um novo presidente da Câmara. Aí a gente vai passar por algumas notícias internas dos Estados Unidos, meu caro Matias. Começando por um incidente no último dia 22 de junho, quando um piloto, né, que estava de folga, né, o Joseph David Emerson, de 44 anos de idade, ele estava num voo da Alaska Airlines
tá? No caso, o voo 259, ele estava como passageiro, tá? O voo estava indo de Everett, no estado de Washington, né, que é onde fica Seattle, para São Francisco, na Califórnia. Ele estava no cockpit, tá? Ele estava na cabine dos pilotos, porque ele era um piloto que estava de folga, repito, né? Então ele estava lá, ou porque estava fazendo o traslado pela companhia, ou porque, enfim, conhecia lá. E ele tentou desligar os motores do avião em voo. O piloto e o copiloto o detiveram, não teve um grande incidente, não teve um episódio de violência, alguma coisa assim. Detalhe que é um avião da Embraer, tá? É um Embraer 175. E o voo, então, foi direcionado para Portland, né, no Oregon, onde pousou e tal, né, passou o susto. E o detalhe, meu caro Matias, é a justificativa que o cara deu. Ele meteu o meme do foi mal, tava doidão. Ele disse que ele consumiu cogumelos mágicos porque ele está passando por uma profunda depressão devido à morte de um amigo e ele estava num estado... enfim, ele estava doidão de cogumelos mágicos e tentou, então, desligar os motores, tá? Enfim... Eu já falei aqui no programa, você sabe disso, eu sou uma pessoa careta, então eu não sei. Mas nós conhecemos pessoas que consomem esse tipo de substância, eu nunca vi eles querendo tacar um avião no chão, mas tudo bem. Ainda em notícias internas dos Estados Unidos, o ex-chefe de gabinete do Donald Trump, Mark Meadows, fez um acordo com a promotoria, tá? Em troca de imunidade, ele vai abrir a boca. Então, Donald Trump deve estar aí em pânico. Outra notícia é que a montadora Ford, né, entrou num acordo com a United Auto Workers Union, né, o sindicato dos trabalhadores das empresas de automóveis, e entraram no acordo para o fim da greve, né, que já dura aí quase 6 semanas. Na quarta-feira tivemos um episódio, né, mais um episódio de violência com armas de fogo nos Estados Unidos, esse que deixou muitas pessoas chocadas, né, tanto pelo número de mortos quanto pelo fato de ter sido numa cidadezinha no estado do Maine, inclusive próximo da casa do autor Stephen King, tá, uma cidade de 37 mil habitantes. E um homem, né, de 40 anos, chamado Robert Card, ele entrou com um rifle, né, com um rifle semiautomático, deixando 18 pessoas mortas e 13 pessoas feridas. Depois a polícia realizou 2 dias de busca, né, com milhares de policiais, até encontrarem hoje, dia 27, ele morto, né, ele tirou a própria vida, né? Ele nas redes sociais compartilhava materiais de teoria da conspiração de extrema-direita e também posts anti-pessoas trans, tá? Ele era um sargento na reserva do Exército dos Estados Unidos, tá? E pessoas que serviram com ele, que treinaram com ele, disseram que nos últimos tempos ele tinha um comportamento errático, inclusive falando que ele ouvia vozes. E, Felipe, só para efeito de comparação, né, de acordo com o Departamento de Segurança Pública do Maine, em 2022 tivemos 29 assassinatos no estado, sendo que 15 deles domésticos, né? E desses casos, apenas 3 foram registrados na cidade de Lewiston, né? Porque o Maine não é conhecido por ser um estado com múltiplos casos de homicídio. Isso, é um estado que tem bastante arma, mas por conta de caça e urso. É o estado mais setentrional dos Estados Unidos, né? Aí, meu caro Matias, a gente, para fechar, uma notícia que depois vocês vão entender porque a gente vai comentar, né? O que aconteceu? A gente vai falar aqui o nome da empresa, não é jabá nem nada, né? Mas a Apple, né, exibiu, né, lançou no mês passado o seu novo Apple Watch Ultra 2, tá? E esse relógio, ele tem uma função que pode ler
o nível de oxigênio no sangue, tá? A partir da luz no pulso, ali, enfim, não entendi direito. E a Comissão de Comércio dos Estados Unidos publicou um relatório preliminar que pode levar a Apple não poder vender esse modelo de Apple Watch nos Estados Unidos, porque essa função estaria violando uma patente da empresa de tecnologia médica Masimo, tá? Masimo com S, tá? Massimo, não sei. Então, são 60 dias, tá, para o caso ser investigado, e a Apple pode não poder importar os relógios, porque os relógios não são produzidos nos Estados Unidos, né? A Apple precisa trazê-lo para os Estados Unidos, né? E aí o CEO, né, da empresa, da Massimo, né, o Joe Kiani, disse que essa decisão manda uma mensagem poderosa de que nem a maior empresa do mundo está acima da lei. E a queixa da Massimo diz que outros modelos de Apple Watch, incluindo o modelo de 2020, já violavam a sua patente, tá? Se eu tiver que botar dinheiro aqui num palpite, a Apple vai comprar essa empresa. E pronto, não vai ficar por isso mesmo, tá? Agora a gente vai para notícias externas dos Estados Unidos, duas delas. Uma delas é externa, outra delas é mais legal. A primeira delas é que o Joe Biden recebeu o Anthony Albanese, né, o primeiro-ministro da Austrália, na Casa Branca. Comentaram da parceria entre os dois países, de que os dois países não pretendem cercar a China, né, que eles têm apenas interesses em comum na região do Pacífico, e disseram que o AUKUS, né, o projeto, né, do submarino nuclear em serviço australiano, vai seguir independente de percalços no Congresso. E a outra notícia, meu caro Matias, que eu achei muito curiosa, que é o seguinte: a gente já explicou mais ou menos aqui como isso funciona, né? Mas em determinados períodos, né? Às vezes varia, né? De 25, 50, 75 anos, às vezes para sempre, enfim, informações são tornadas públicas, né? Informações que antes eram sensíveis, né? Que eram top secret, enfim, vão sendo tornadas públicas. E agora, agora não, né? Esse ano, o governo dos Estados Unidos soltou uma série de imagens de satélites que foram feitas nos anos 1960 e 70, né, de satélites militares durante a Guerra Fria, incluindo regiões como que a gente chama de Oriente Médio. E o pessoal começou a olhar essas imagens, tal, papapá, pipipipopopó, e isso foi parar, né? Essas imagens foram parar ali com alguns pesquisadores, tá, que publicaram um artigo, né, numa das principais revistas de arqueologia do mundo, com as descobertas de fortes romanos a partir dessas imagens de satélite. Eu achei isso muito doido, e o artigo fala que a presença militar romana vai além do que antes estava compreendido, com fortes inclusive dentro do território iraquiano. Então é uma notícia interessante, e para quem quiser, né, conferir o artigo original, tá? Ele foi publicado, né, por uma equipe da Universidade de Cambridge, e o título do artigo é A Wall or a Road? A Remote Sensing Based Investigation of Fortifications on Rome's Eastern Frontier. Tá? Os autores são Jessica Sana, David Goodman e Caroline Ferwerda. Então vocês podem aí conferir o artigo. Aí, meu caro Matias, dos Estados Unidos nós vamos para o Japão, já que a Suprema Corte japonesa disse que a esterilização de pessoas que passam por cirurgias de redesignação de sexo são cruéis e inconstitucionais, tá? Porque basicamente, pela lei japonesa até esse momento, né, até essa última quarta-feira, se uma pessoa fosse realizar uma cirurgia desse tipo, ela também era esterilizada. Tá? E isso foi determinado como cruel e inconstitucional. Lembrando que o Japão teve uma política eugênica de esterilização em massa no século XX, tá? Décadas atrás, né? Apenas décadas atrás,
de pessoas, por exemplo, que tivessem deficiências intelectuais. Na Coreia do Sul, indo na direção contrária, né, pela 4ª vez, né, a Suprema Corte da Coreia do Sul manteve sentenças que foram tomadas pelas Forças Armadas do país a partir da chamada Lei de Sodomia. Né, é um termo pejorativo, né, é a lei que pune relações entre pessoas do mesmo sexo dentro das Forças Armadas sul-coreanas, e dessa vez o voto foi por 5-4. E lembrando que o serviço militar é obrigatório na República da Coreia. Pois é. Da Coreia do Sul a gente vai para a China, mas antes a gente vai falar rapidamente de relações China e Estados Unidos. Né? A primeira delas é que essa semana, né, nós tivemos o jantar anual do Comitê Nacional das Relações Estados Unidos-China, em Nova York. E o Xi Jinping enviou uma carta, né, que foi lida pelo embaixador chinês, dizendo que ele ele está disposto a cooperar com os Estados Unidos para a manutenção de boas relações em algo que é crucial para o mundo. E semana que vem, o Wang Yi, que é o ministro de Relações Exteriores da China, vai visitar os Estados Unidos. Essa semana, no dia 25 de outubro, o Xi Jinping recebeu brevemente, né, como uma reunião de cortesia, o governador da Califórnia, tá, o Gavin Newsom, já que o Gavin Newsom estava, né, em Pequim. Lembrando que a Califórnia, né, se fosse um país, ela seria, acho que, a 4ª economia do mundo, né? 3ª ou 4ª. E por que eu disse uma reunião de cortesia? Né? Porque um presidente não tem obrigação de receber um governador de um estado. Mas, né, governador da Califórnia, tá aqui, vamos... Né? Um dos maiores PIBs do mundo. Isso, né? Então vamos conversar um pouco, tal, né? Uma reuniãozinha aqui e tal. Foi a primeira vez que o Xi Jinping recebeu um governador de um estado dos Estados Unidos nos últimos 7 anos, tá? Já na reunião com o Albanese, que a gente mencionou, o Joe Biden disse que se a China atacar as Filipinas, os Estados Unidos sairão em defesa do seu ironclad partner, né? Ou seja, ironclad, né, é um encoraçado, né? Então, assim, a nossa parceria ela é firme como aço, né? Então, vamos sair em defesa das Filipinas se necessário. E um caça chinês ficou a menos de 3 metros de um bombardeio B-52, tá, numa patrulha no Oceano Pacífico nessa semana. Gente, 3 metros em termos aeronáuticos não é nada, tá? É assim, se o camarada espirrar e esbarrar no manche, você tem uma colisão aérea, uma tragédia, tá? Então, assim, 3 metros é aquela coisa. 3 metros entre 2 pessoas não é nada. Já é meio próximo, mas entre 2 aviões não é nada mesmo, tá? Então, mais um incidente desses, né, na região do Pacífico. Aí, agora sim, a gente vai para a China, começando pelo fato de que a Austrália e China concordaram em suspender a sua disputa pelas tarifas de vinhos, tá, na Organização Mundial de Comércio, já que a China tarifou os vinhos australianos em 2020 e a Austrália entrou na OMC afirmando que aquela tarifa era ilegal, era injusta. E isso foi feito como um preâmbulo, né, da vindoura viagem do Albanese a Pequim no mês que vem, né, mês que vem que começa daqui a alguns dias. Também em relação à China, as Filipinas convocaram o embaixador chinês, já que, e aí isso está relacionado às declarações de Joe Biden, essa semana tivemos mais 2 episódios de abarroamentos entre embarcações chinesas e embarcações filipinas, tá? Depois, no dia 23, o governo chinês disse que lançou uma investigação fiscal sobre a empresa Foxconn, né? A Foxconn é a empresa que faz os iPhones e Apple Watches, né? Então, assim, a Apple está sendo cercada de vários pontos, mas principalmente, vamos lembrar, o dono, o chefão da Foxconn é o Terry Gou, que a gente falou alguns meses atrás que vai ser candidato independente às eleições de Taiwan. Então, pode ter ligação uma coisa com a outra.
Na última terça-feira, dia 24, a China realizou uma dança das cadeiras ministerial, né? E a principal alteração foi a demissão do ministro da Defesa. Né? O Li Shangfu foi demitido, né? Sem grandes esclarecimentos, enfim. Então, ele foi removido, lembrando que em julho nós já tivemos uma troca no Ministério de Relações Exteriores, agora tivemos essa troca no Ministério da Defesa e também tivemos uma troca no Ministério de Ciência e Tecnologias e uma troca no Ministério das Finanças. Tá? Então são aí 3 alterações de uma vez só. Hong Kong anunciou que vai promover a sua própria lei de segurança nacional no ano que vem. Isso está na origem, né, de todos aqueles protestos que rolaram em Hong Kong, enfim. E aí 2 notícias vindas do nosso querido Igor Patrick, né, que publica a newsletter China Terra do Meio, é nosso ouvinte, né, está convidado a vir aqui ao estúdio já, né, já falamos isso. Um abraço para ele. Uma delas é que uma das agências da ONU está pressionando a China para que interrompa a repatriação forçada de norte-coreanos que cruzam a fronteira. Tá? Pessoas que cruzam a fronteira vindas da Coreia do Norte muitas vezes são pessoas que querem fugir do governo norte-coreano e a China repatria, em bom português, devolve essas pessoas. E, lembrando, a repatriação forçada é proibida pelo direito internacional. E a segunda foi que o ex-premier Li Keqiang faleceu essa semana e o Igor ele destaca que ele era uma figura, né, bastante dissonante em relação ao Xi Jinping. Né? Ele faleceu nessa última madrugada de um ataque cardíaco e ele foi premier, né, ou seja, chefe ali dos ministros, né, chefe de governo, entre 2013 e 2023, né, março de 2013 a março de 2023, e ele destaca que a morte dele e eventual, né, suas cerimônias funerárias, enfim, podem favorecer, criar um clima propício, digamos assim, para eventuais demonstrações de descontentamento com o Xi Jinping. E para a gente fechar o Pacífico, primeiro vamos para Papua Nova Guiné, que afirmou que vai começar a expulsar os refugiados que a Austrália mandou para lá, porque a Austrália não estaria mais pagando, né, cumprindo o seu acordo de financiar, né, o refúgio dessas pessoas em Papua Nova Guiné. E o ciclone tropical Lola passou pela nossa gloriosa República de Vanuatu, deixando danos, deixando prejuízos, porém, felizmente, não tivemos vítimas fatais.